Ok. Muito boa noite aos irmãos, todos que estão conosco, os de perto e os de longe, né? Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos através deste aplicativo Zoom, com este propósito que já o nosso irmão Círio já tem adiantado, né? E não é demais a gente adiantar, nós repetirmos, né? Durante algum tempo, a igreja em Turiaçu tem realizado este trabalho através do Departamento da União Feminina, tem um trabalho que tem acrescentado bênçãos às famílias e, por consequência, também à igreja no seu todo. E durante os dias de maio, a partir do dia 1º de maio, nós temos nos reunidos em live, né, sobre esse tema do mês da família, né? Famílias que influenciam a sociedade. Mais do que nunca, irmãos, nós, como famílias, devemos e precisamos não nos deixarmos influenciarmos pelo mundo, mas, pelo contrário, influenciarmos a sociedade que vivemos atualmente, neste mundo que o Senhor tem nos colocado aqui para o testemunho da sua palavra e também para nós podermos atrair outros, né, para que reconheçam de fato que a família é um procedimento que o Senhor nosso Deus realizou e até os dias de hoje foi instituída e permanece para sempre. Portanto, nós queremos dar as nossas boas-vindas a todos os amados irmãos, aqueles que costumeiramente já estão conosco, né? Então, são tantos irmãos, não vou citar o nome de ninguém, mas nós queremos dar as nossas boas-vindas aos irmãos. E também lembrar que o nosso irmão Henrique, pela primeira vez, está conosco, e de antemão nós agradecemos a sua presença, porque nós o temos convidado, e ele, de bom grado, tem aceito esse nosso convite, e nós seremos, por certo, abençoados com a palavra de Deus, mediante a voz do irmão Henrique. Tivemos o prazer de conhecê-lo aqui em Miguel Pereira, e temos sido muito abençoados com as suas palavras, formas que o Senhor abençoe o seu coração, irmão Henrique, bem como com a sua família, né? E nós estamos, então, irmãos, temos assim dado início à nossa reunião desta noite. Famílias que influenciam a sociedade. Nós temos um versículo lá em Lucas, capítulo 1, versos 46 e 46, 46 e 47, o cântico de Maria, a esta mulher bem-aventurada, que foi contemplada na sua humildade, né? E considerada bem-aventurada. Nesses dois versículos nós lemos: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. O cântico que Maria pôde exaltar ao Senhor e por ter sido contemplada mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar, então, agora, irmãos, em continuação, vamos ouvir uma palavra de oração. Gostaria de convidar o nosso irmão Raposo, que está ali conosco na sala, para que pudesse já inicialmente termos uma palavra de oração. Irmão Raposo. Oremos então. Pai bendito, muito obrigado, porque na manhã desse dia, mais uma vez, as tuas misericórdias se renovaram sobre cada um de nós e nós te damos graças, Senhor, por teu cuidado conosco em cada instante. E agora, por essa oportunidade que o Senhor está concedendo de estarmos reunidos em torno da tua palavra, em torno de aprender de ti, em torno de glorificar a ti, tu possas continuar abençoando toda essa programação e estar abençoando a cada lar que está agora presente, conectado, para que possamos ser ricamente abençoados, alimentados pela tua palavra.
ser com cada irmão participante desta reunião. Conduza, Senhor, teu servo dirigente, teu servo mensageiro, como instrumento nas mãos do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, abençoa as famílias, Senhor, que precisam tanto de Ti, precisam da Tua direção, da Tua sabedoria, da Tua alegria para podermos viver conforme Tu queres, Senhor, diante de um mundo tão que vem desconstruindo os valores que são da Tua palavra, são valores eternos. Continue abençoando toda essa programação e a nossa gratidão e nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, então, irmão Raposo. Irmão Carlos Roberto, de seu violão, gostaria de passar a palavra para você agora. Você estará entoando, então, o hino Digno de Glória. Irmão Carlos Roberto, com a palavra. Boa noite, irmãos. Bem, eu já cumprimentei alguns, né? Enfim, para cumprimentar os demais. Então, vamos lá, irmãos. O hino que o nosso irmão Daniel pediu foi Digno de Glória. Vamos lá. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque digno és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque digno és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque digno és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque digno és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor, não há outro igual a ti, Senhor, não há outro igual a ti, Senhor. Amém, irmãos. Obrigado, então, meu irmão Carlos, pela música que tem entoado para louvor do nome do Senhor. Bom, irmãos, nós temos, além do versículo recitativo bíblico que nós lemos no início, em Lucas 1, 46, 47, nós temos também uma divisa que foi escolhido para que nós, em todas as reuniões, nós recitássemos para que os irmãos novos possam também contemplar e possam estar também partilhando, né? Se os irmãos permitem, eu vou ler na Bíblia. O tema ele encontra-se em Filipenses, capítulo 4, versículo 8.
Eu estarei lendo, ele está impresso aqui no programa, mas se os irmãos me permitem, eu vou ler pela minha Bíblia, ok? Diz assim a palavra de Deus: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. É o versículo 8, capítulo 4 de Filipenses, que nós temos lido no decorrer da nossa reunião do mês do lar. E, na verdade, irmãos, essa palavra do apóstolo São Paulo, tão preciosa aos nossos corações, realmente ela possa usufruir, né? Do Espírito do Senhor, para que nós realmente possamos verdadeiramente praticarmos, né? Enquanto sociedade evangélica, né? Para o nosso bem e bem das outras pessoas. Nós vamos, então, agora passar a palavra à irmã Franciane, né? Fran, ela vai estar colocando para nós o vídeo e também a música que está relacionada ao tema de hoje. Irmã Fran está com a palavra. Ok, irmãos, boa noite. Boa noite. Não roubarás. Ela não tinha muitos estudos, mas era excelente costureira. Desde mocinha fora encaminhada pela mãe a uma singer manual e prendada fazia suas peças de vestido ou saia, apresentando-se sempre bonita nos cultos de sua igreja e nas festas do bairro onde morava. Mesmo sem muito dinheiro, por ter se tornado criativa e empreendedora, seu casamento foi bem marcante. Daquele simples significativo, mas marcante. Sabe como é isso, né? Algo que impressiona pela beleza singela. Já casada, com o apoio do marido, abriu uma pequena confecção no terraço de sua casa em construção, que em sua cidade se conhecia como confecção de fundo de quintal. E viu prosperar o seu negócio. No início, era ela e mais 2 costureiras. Mas em pouco tempo já estava com 15 costureiras trabalhando. Mais um rapaz no corte, 2 moças no refilamento da produção para controle de qualidade e um moço na limpeza e embalagem. De origem humilde, os conceitos bíblicos e da vida de nossa personagem, Dona Matilda Glória, mais conhecida como Tildinha, não eram dos mais firmes, não. Conhecia as coisas, mas as interpretava de acordo com o seu próprio interesse, que sempre foi subir na vida. E para tanto se esforçava muito. Não se negue, Tildinha era uma mulher guerreira, trabalhadora e merecia o seu lugar ao sol. Um belo dia, encontrei-me com ela e, sabedor do seu empreendimento, perguntei-lhe como estava o negócio. Ela me respondeu: estão indo muito bem, graças a Deus. O senhor sabe que há muita perda com cheques sem fundo nesse ramo, mas a margem de lucro é boa. Também, graças a Deus, estamos com quase 20 funcionários e nenhum com carteira registrada, o que nos dá uma boa economia mensal. Estamos quase terminando as obras da casa. Comprei um carro novo e estou me preparando para comprar um sítio na roça de onde venho. O que Dona Matilda Glória não sabia é que roubar não era só portar uma arma e tomar à força algum bem alheio ou mesmo o furto, que consistia em surrupiar disfarçadamente algo de outrem sem que o perceba.
Roubar podia ser apropriar-se indevidamente de valores que deveriam ser destinados para outro fim, como o dízimo, que se não for realmente 10% da renda de alguém, é a apropriação indébita, ou os recolhimentos de impostos que, se não devidamente pagos, se constituirão em burla do fisco e desamparo futuro dos funcionários. Tildinha era batalhadora, não se negue, mas sua ética estava muito confusa, muito voltada para interesses próprios, pessoais. Ela não se importava com o fato de ser responsável pelo futuro equilibrado dos seus funcionários. Quando descobriu seu erro e aprendeu que não deveria agir mais assim, já que seu marido e 2 filhos ajudavam-na na microempresa, pôde ser mais feliz, influenciando outras vidas e famílias a cooperarem para o bem-estar social. Tildinha passou a ganhar menos, mas a viver melhor. E todos os seus funcionários também. Ela aprendera que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso devemos pensar, como ensinar o apóstolo Paulo, Filipenses 4:8. Agora Dona Matilda Glória vivia em paz com sua consciência e contribuía para um mundo melhor. Transbordando a água que jorrada
Senhor. Nela jorra a fonte de todo o amor. A família é bênção, bênção do Senhor. Nela jorra a fonte de todo o amor. A família é bênção, bênção do Senhor. Nela jorra a fonte de todo o amor. A família é bênção, bênção do Senhor. Nela jorra a fonte de todo o Tudo que é amável, puro e agradável ocupe os nossos corações. Família incomparável, é inigualável, transforma o mundo em um lugar melhor. Deus. Amém. 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 Muito obrigado, irmã Fran, pela colaboração também. Vamos adiante, então, irmãos. Salmo 128, são 6 versículos, nós estaremos lendo agora. Se os irmãos quiserem acompanhar, podem abrir suas Bíblias também. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No trabalho de suas mãos comerás. Feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Deus abençoe essa porção bendita da sua palavra. Estaremos agora entoando mais um hino aqui, eu e minha esposa Eni. Maravilhosa graça, maior que o meu pecado, como poder cantá-la, como é de começar, pois alivia minha alma e vive em toda calma pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça de Jesus, ao no firmamento é sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandece e glória lhe dá. Maravilhosa graça traz vida perena, por Cristo perdoado,
pela maravilhosa graça de Jesus. maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz. O seu poder transforma, o pecador fala. Sou salvo com a verdade, por toda a eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. graça com maravilhosa graça de Jesus. Alma como firmamento alta e sem fim. Maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado meu. O nome de Jesus engrandece e glória me dá. Ok, irmãos. Obrigado pela paciência dos irmãos em ouvir este hino maravilhoso, conhecido internacionalmente, né, irmãos? Pois bem, estamos então chegando ao momento de passarmos a palavra ao nosso prezado irmão Henrique, né? Vou passar então a palavra ao irmão Henrique. Ele, se desejar fazer a apresentação da sua família, fica à vontade, e logo a seguir o irmão fica pronto para nos trazer, né, a mensagem da palavra do Senhor, destinada ao tema que temos para hoje, então. Irmão Henrique, está com a palavra, Deus te abençoe, possa fortalecer o teu pensamento e possas, assim, ser usado pelo Espírito do Senhor para abençoar a igreja. A palavra, irmão Henrique. Amém. Graças e paz à igreja. Amém. Amém. Eu sou o Henrique da Roberta, casado para sempre, paz para toda a vida do Rael, com 10 anos, e da Helena, com 5 anos. É um prazer enorme poder estar aqui com a igreja nessa noite. Acho que é a primeira vez que eu faço uma live ou participo de uma reunião de culto, embora... E o curioso é que eu trabalho com informática, né? Mas com relação à igreja, assim, é a primeira vez. Dou aula online, todas essas coisas, mas com a igreja é a primeira vez. Então, quero, já de antemão, agradecer a Deus por poder estar aqui com vocês, agradecer aos irmãos pelo convite, é uma honra e um privilégio muito grande estar aqui. E parabenizar também a igreja, né, por essa iniciativa de comemorar ou de se trabalhar o mês de maio, o mês da família. E a gente vê que nesses dias a família tem sido assim, de quarentena principalmente, as famílias têm se rompido, as famílias têm se quebrado, e é bacana a gente ver uma igreja que se propõe, nesse mês e meio à pandemia, estarmos aqui em reunião online, estarmos aqui também falando de família, falando para a família, isso é muito bom. Mas vamos lá, queridos, vamos ao nosso tema dessa noite. Famílias que influenciam a sociedade não furtam. Antes de dar sequência, todos estão me ouvindo bem? Está todo mundo ok? Perfeito, o áudio está legal? Então vamos lá. Durante a nossa palavra, a igreja fica bem à vontade para trocar ideia, para trazer opinião também, para acrescentar, tá? Vamos, embora seja um culto de evangelismo, como foi dito, mas vamos aproveitar também esse momento para estarmos compartilhando as nossas experiências dentro desse tema, amém? Então vamos lá, queridos. Êxodo capítulo 20,
já que esse é o nosso capítulo, versículo 15. O que diz lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 15? Quem me ajuda aí? Um de cada vez, para não ter confusão. Eu sei que os áudios estão desligados. Vamos lá. Não furtarás. Eu costumo dizer que nós, crentes, temos um problema muito sério de memória, né? A gente começa, depois que se torna crente, a gente esquece algumas coisas bem básicas. E algumas coisas que, ao meu ver, a gente esquece é que a Bíblia foi escrita para crente, a Bíblia foi escrita para o povo de Deus seguir as orientações do Pai. E muitas das vezes, quando a gente se esquece disso, a gente acaba tomando uma direção, muitas das vezes, completamente oposta ao que Deus tem para a gente. E com relação a Êxodo, capítulo 20, versículo 15, com relação ao nosso tema, famílias que influenciam a sociedade não furtam, eu queria que nós estivéssemos lendo Êxodo, capítulo 20, versículos 1 e 2. Êxodo, capítulo 20, versículos 1 e 2. Por que, Henrique, Êxodo, capítulo 20, versículos 1 e 2? Porque em Êxodo, capítulo 20, versículo 1 e 2, está dizendo o seguinte para a gente. Quem é que foi que deu a ordem para nós não furtarmos? Quem foi que deu a ordem para nós simplesmente não furtarmos? Está lá em Êxodo, na minha Bíblia, diz assim: então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Então, quem está trazendo essa palavra para a gente, nessa noite, principalmente, esqueça a figura do Henrique, esqueça a figura do Daniel, quem, acredito eu, que vai estar falando aos nossos corações, vai ser Papai do Céu. Então, vamos estar concentrados nisso, porque, de repente, se você for pensar, poxa, ele fala assim, fala assado, a gente vai deixar nossa mente voar. Então, vamos entender que quem deixou Êxodo, capítulo 20, versículo 15, para a gente foi o próprio Deus, para que estivéssemos ministrando, para que nós pudéssemos estar trocando experiências aqui nessa noite, foi o próprio Deus. Eu não tinha sequer pretensão de imaginar que estaria aqui nessa noite falando com a igreja, entendeu? Então, vamos entender que Deus está no controle dessas coisas e vamos entender também que se você está aqui online hoje, é porque Deus quer falar algo em especial ao seu coração. Tá ok? Nós já até poderíamos ter parado lá no vídeo, que o vídeo foi fantástico, a letra da música é fantástica, mas eu ainda acredito que Deus deseja falar algumas coisas conosco nessa noite. Abra sua Bíblia também, por gentileza, no Salmo 81, versículo 10. Salmo 81, versículo 10. Por que esse salmo? Porque esse salmo também, em especial esse versículo, ele também vai estar falando: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre tua boca e te encherei. Então, mais uma vez, nós vamos ter aqui a certeza de quem está falando com a gente. Quem está falando para que o Henrique não roube? Quem está falando para que a Benedita não roube? Quem está falando para que a Franciene não roube? Quem está falando para que a Roberta não roube? Quem está falando para que a Grécia não roube, a Miriam, o Raposo? Quem está falando para que nós não roubemos? É o próprio Deus. É o próprio Deus. E eu gosto de pensar nessa figura do próprio Deus. Por quê? Porque muitas das vezes, nós nos limitamos a não fazer algo ou a fazer algo, porque às vezes eu não vou fazer isso porque a Benedita está vendo. Eu não vou fazer isso porque o Raposo está vendo. Eu vou andar assim, eu não vou andar assado porque alguém me mandou. Mas nesse caso aqui em especial, em Êxodo, capítulo 20, versículo 15, é o próprio Deus que diz para mim e diz para você: não furte, não roube. E eu gosto de pensar, alguns dias atrás, eu estava falando para um grupo e eu perguntei: vem cá, diz aí para a gente quais são os 10 mandamentos. E aquele silêncio, assim, quase que fúnebre, né? Porque muitas das vezes a gente esquece quais são os 10 mandamentos. Sabe por que às vezes a gente esquece quais são os 10 mandamentos?
é porque nós já aceitamos a Jesus. E a gente acha que alguns versículos da Bíblia é para descrentes. Então, a gente acha que alguns versículos da Bíblia não são mais para a gente. Eles não se aplicam mais à nossa vida, por isso a gente esquece. A gente vai falar, eu não mato, então eu não preciso mais saber dos 10 mandamentos. Eu não roubo, eu não preciso mais saber dos 10 mandamentos. E muitos versículos da Bíblia a gente acaba esquecendo, ou não colocando em uso, porque nós já aceitamos a Jesus, vamos para o céu, glória a Deus. E a gente esquece de algumas verdades, de alguns imperativos, de algumas ordenanças na Bíblia. Da mesma forma que está escrito lá, ide por todo mundo, está escrito para mim e para você hoje, não furte. A mesma forma, a mesma ordem é não furte. E eu gosto de pensar também, já que foi Deus que falou conosco, eu queria que você estivesse também pensando comigo aonde é que você estava antes de Deus na sua vida? Quem era você antes de Deus? Antes de Deus, Henrique, não existia nada. Não, antes de Deus te encontrar. Antes de Deus te alcançar. Quem era você aonde você estava? Você se lembra como era a sua vida antes de aceitar Jesus Cristo? Você se lembra aonde você estava antes de Jesus Cristo? Amém ou não amém? Você se lembra? Pode levantar a mãozinha aí se você se lembra da sua história antes de Jesus. Às vezes a gente se esquece da nossa história antes de Jesus. É isso aí, dona Benedita. Às vezes a gente se esquece da nossa história antes de Jesus. Parece que temos uma amnésia depois que a gente aceita Jesus. Porque a gente se esquece da onde fomos tirados. Da onde Deus nos tirou. E por que, Henrique, você está falando isso para a gente? Simples. Porque quando nós lemos lá, agora há pouco, em Êxodo, nos versículos 1 e 2, e quando acabamos de ler também em Salmos 81, versículo 10, o versículo 10 ele diz, de Salmos, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Às vezes a gente se esquece, querido, que nós estávamos no Egito. Às vezes a gente se esquece que nós éramos escravos no mundo. Nós nos esquecemos, às vezes, que fomos tirados do Egito. Nos esquecemos que fomos tirados do Egito. Nos esquecemos como era a nossa vida antes de Jesus. Simplesmente nos esquecemos. E aí nós vamos tocando, vamos vivendo a nossa vida, também nos esquecendo de algumas verdades bíblicas que são trazidas para a gente. E outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é, se você lembra, quem está falando com a gente nessa noite? Versículo 1 e 2. Se você se lembra da onde você foi tirado, versículo 1 e 2 também, e Salmo 81, 10. Você se lembra que você foi tirado do Egito? Lembra que você era escravo? Você se lembra, amém? Lembramos da nossa história antes de Jesus. E agora, eu queria fazer uma pergunta para você. Por que ainda você, eu, nós continuamos roubando? Por que ainda continuamos roubando? Quem disse para mim, quem disse para você não roubar foi o próprio Deus. Versículo 1 e 2. Vimos que nós fomos tirados do Egito. Vimos que fomos tirados do Egito. Vimos que fomos salvos. Se nós formos parar para ler lá João 3,17, João 3,16, nós vamos ver que nós estávamos condenados. Se formos parar para ler lá Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Era o nosso estado, era a nossa condição antes de Deus. Mas aí vem o próprio Deus e diz para a gente, olha só, eu sou o que te tirou do Egito. Eu sou o que acabou com a sua escravidão. Eu sou. E eu te ordeno.
não roubes. Não roubes. Então, nós temos quem está nos dando a ordem, aonde nós estávamos, e a terceira pergunta, por que eu e você continuamos roubando? Por que continuamos roubando? Aí você poderia falar igual ao povo para quem Malaquias estava escrevendo. Mas como temos te roubado? Em que nós temos te roubado? Podemos perguntar, fazer a mesma pergunta. Podemos fazer a mesma pergunta. E a resposta de Malaquias foi, olha, vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas. E mais o que eu e você, igreja, temos roubado ao Senhor? E mais o que nós temos roubado fora dízimos e ofertas? Muitas das vezes temos roubado ao Senhor com o nosso talento. Temos roubado ao Senhor com os nossos dons. Temos roubado do Senhor, porque eu acredito muito que eu e você somos, a gente fala muito isso aqui em casa, que eu e você somos o recurso de Deus na vida do outro. Que eu e você somos a bênção de Deus na vida do outro. Que eu e você somos a provisão de Deus na vida do outro. Que eu e você somos a voz de Deus, muitas das vezes, na vida do outro. Só que muitas das vezes, eu e você falamos assim, não vou não. Eu só tenho para mim, não vou dividir. Eu não vou dar, não vou partilhar. Ou então quando vamos abençoar alguém, vamos, digamos assim, fazer a nossa doação a nossa compra para a cesta básica, compramos algo muito, muito, muito inferior do que nós compramos para a nossa casa. Se nós compramos para a nossa casa, para quem gosta de beber Coca-Cola, na hora de comprar para a igreja, para o almoço da igreja, para o mês da família, nós compramos lá, ontem eu fui no mercado, vi um negócio lá muito ruim, Clipper. Compramos aquela coisa mais barata. Se para nossa casa, muitas das vezes, o arroz que vamos comprar é o arroz máximo, para hora da cesta básica, nós compramos aquele arroz assim, puxa, o mais barato que tem. O café, então, nem se fala. O açúcar, então, na nossa casa, a gente fala assim, não, lá em casa eu só uso União. Mas chega na hora da cesta básica, você vai comprar lá o Caravela, vai comprar qualquer açúcar. Será que isso também não é roubo? Será que também não é roubo? E às vezes a gente se pergunta em que nós estamos roubando? Em que nós estamos roubando ao Senhor? E outra coisa que a gente se pergunta, que a gente vê muito, e a gente pergunta, em que eu estou roubando? Para a gente que trabalha, é muito comum, né? Eu particularmente estou procurando me policiar ao máximo com essa questão de trabalho, eu que sou autônomo, aquela coisa do horário. E a gente se pergunta, em que eu roubo? Poxa, cheguei atrasado no meu compromisso. Em que eu roubo? Eu tenho que imprimir um trabalho da faculdade. Vou aproveitar que estou aqui no trabalho, já vou imprimir de uma vez. E a gente acha que essas coisas não são roubo. Mas a gente também está roubando. Não, estou aqui na igreja, vou usar aqui a impressora da igreja para imprimir o meu trabalho. Vou aproveitar que estou aqui. Posso usar o telefone da igreja aí? E fica lá horas, a ligação que você não faz da sua casa, que talvez fosse cobrar do seu celular, você vai fazer da igreja. E ainda nos perguntamos em que estamos roubando ao Senhor. E é interessante também que, além disso, no nosso trabalho, às vezes, somos aquele funcionário hiper, super morcego. Morcego mesmo, aquele que toda hora está lá na sessão do cafezinho. E a gente se pergunta, em que estamos roubando? Temos a ordem que foi dada pelo próprio Deus. Olha, não roubarás. Quem está dando a ordem? Eu sou. É que está dando a ordem. E ele nos faz questão de lembrar, olha só, eu sou o que te tirei do Egito.
Eu sou aquele que entregou o meu próprio filho na cruz para que você tivesse uma nova vida, para que a sua vida fosse uma vida que refletisse a minha glória. E você está roubando por quê? Será que quando eu e você simplesmente fazemos uso de algo indevido, estamos glorificando a Deus? Será que estamos glorificando a Deus? Será que quando você é aquele cara que, lá no seu trabalho, é simplesmente taxado de o morcego, você está glorificando a Deus com esse apelido tão assim bacana que te deram? Ah, deve estar bebendo água, deve estar bebendo café. Sabe que o seu trabalho está sempre pendente. Será que você está glorificando a Deus? E às vezes a gente não se questiona sobre isso, porque a gente acha ou limita a palavra furtar, ou limita a palavra roubar, a simplesmente a pegar algo à força, que seria roubo. Mas muitas das vezes eu gosto dessa palavra porque ele fala não furta. Porque muitas vezes é você pegar algo que não é seu, algo indevido. Às vezes a gente pega emprestado e não devolve. Quem gosta de ler tem esse hábito, esse mau hábito, né? De pegar um livro emprestado e não devolver. A Bíblia fala que isso é furto. A Bíblia fala que isso é furto. Se tem um livro seu aí na sua casa, se tem algum livro aí na sua casa que não é seu, devolva. Em nome de Jesus, que você está furtando. Você furtou alguém. Roubamos tempo do nosso patrão, às vezes. Roubamos tempo do nosso cliente. Aqui em casa, a Roberta sempre fala comigo, opa, vem cá, a gente tem que tentar ter um tempo para nossa casa, ter um tempo para nossa família. E às vezes eu estou roubando o meu tempo em família. Estou roubando. Semana passada eu falei isso aqui na Casa de Oração Miguel Pereira. Às vezes, a gente dá muito mais prioridade, por incrível que pareça, a estar no templo, fazendo algo, reunindo que seja, do que estar investindo tempo em família. Estamos, às vezes, roubando o tempo da nossa família. Quanto tempo, de repente, a gente consegue passar com a nossa família? Será que você não está roubando o tempo também da sua família? Às vezes a gente também está roubando o tempo da nossa família. Estamos aí em mês de imposto de renda. E às vezes a gente, como crente, não declara imposto de renda. A gente pede, às vezes, até o nosso contador para dar um jeitinho para a gente. Poxa, dá um jeito aí. Às vezes a gente não quer entregar o nosso CPF lá no determinado estabelecimento. Não, o governo vai saber quanto é que eu ganho. E a gente diz que não rouba. Ou então, quando a gente lê esse versículo, está fazendo menção lá ao deputado X, ao vereador Y, ao prefeito H. Mas isso não se aplica à nossa vida. Como é que não se aplica à nossa vida? Em que, de repente, nós estamos nos esquecendo? Nos esquecendo, talvez, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, e tudo deveria ser novo na minha e na sua vida? Como é que é isso? Como é que funciona? Você se lembra de algum roubo que você tenha feito ou esteja cometendo? Você se lembra? Em que você rouba? Não é para ninguém falar, não, pode deixar o microfone mudo assim mesmo. Mas é para a gente estar pensando. É para a gente estar pensando porque muitas das vezes estamos roubando e não nos damos conta. E sabe o que é pior? Sabe o que é pior do que roubar? Às vezes incentivar o outro a roubar.
Às vezes também é acobertar o roubo do outro. É você ver o outro roubando e você também não falar nada. E muitas das vezes fazer companhia ao outro no roubo. Não tem importância chegar à tarde, não. Fala que está comigo. Vamos juntos. E por aí sucessivamente. Eu acho que esse versículo não estaria escrito aí na minha e na sua Bíblia se não fosse para a minha vida e se não fosse para a sua vida. E eu vou ser um pouco mais direto. E eu acho que esse versículo não estaria sendo lido hoje se não fosse para mim ouvir e se não fosse para você ouvir. Porque eu acredito muito que a palavra que estamos ouvindo hoje não é para quem está em casa. Embora estejamos em casa, mas não é para quem não está na live ou na reunião aqui. É para quem está aqui na reunião. Acredito muito que Deus deseja chamar a minha e a sua atenção para algo que talvez eu e você não estejamos atentos. Henrique, por que você diz isso? Porque a outra pergunta que eu tenho colocado aqui, qual é o resultado do meu e do seu roubo? Porque às vezes, querido, a gente tem práticas de vida que são roubo e a gente não se atenta a isso. Citei aqui alguns exemplos com relação ao horário, com relação a impostos, com relação a um monte de coisas. Que o Espírito Santo de Deus ele te mostre na sua vida o que você tem roubado. Seja do Senhor, seja da sociedade, seja da sua família, que às vezes a gente rouba muito e não sabe. Mas, eu lendo aqui, qual é o resultado do meu e do seu roubo? A gente vê na televisão, quando alguém rouba, ele é preso, ou deveria ser preso, amém? E só que muitas das vezes, eu e você, nós roubamos e não acontece nada com a gente. Ou pelo menos achamos que não acontece. Vimos aqui que roubamos. Outra coisa que tem me chamado a atenção, que muitas das vezes a gente vai roubar. Sabe por que a gente rouba? Sabe por que a gente rouba? Porque a gente confia muito na nossa força. A gente confia muito no nosso conhecimento. A gente confia muito nas nossas habilidades. A gente confia muito no poder que nós temos sobre as coisas, sobre as pessoas. E às vezes, quando a gente vê esse poder, ele sendo minado, esse conhecimento sendo minado, a gente vai roubar. Henrique, como assim? Vamos lá. É muito comum. A Bíblia fala que é para a gente viver por fé. A Bíblia fala que é para a gente depender do Senhor. A Bíblia fala para a gente que as janelas dos céus, elas vão se abrir sobre a minha, sobre a sua vida. Mas a Bíblia também, como lemos em Malaquias 3:10, a Bíblia também vai falar que nós roubamos ao Senhor. E roubamos nos dízimos e nas ofertas. Mas só que é incrível que quando a gente percebe, fazendo as nossas contas domésticas, que não vai fechar o orçamento, a primeira coisa que a gente faz, esse mês eu não vou dar dízimo, não. Esse mês eu não vou contribuir, porque não vai sobrar. É uma prova de que a gente confia, a gente rouba, porque a gente confia ou acredita que a provisão da nossa casa ou a provisão da nossa vida são os nossos próprios recursos. Por isso a gente rouba, porque quando falta o nosso recurso, a primeira coisa que a gente vai fazer
é roubar do Senhor. Ixi, tem que pagar o imposto. Ah, mas eu não vou pagar, não. Tem que pagar o... A gente não vou pagar, não. Então, gente, quando a nossa força ela foge, a gente rouba. Mas só que, como eu disse agora há pouco, o roubar para o ladrão tem consequência. E será que para a gente também não tem consequência quando a gente rouba? Será que para a sua vida não tem consequência? Será que para a vida do Henrique, para a vida do Raposo, para a vida da Franciene, do Daniel, da Benedita, será que não tem consequência quando a gente rouba? Você já parou para pensar isso? Já parou para pensar que quando também a gente está lá roubando ao Senhor, as consequências ela vêm? Henrique, tá, mas quais são essas consequências das quais você está falando? Abre lá sua Bíblia comigo, por gentileza. De novo, no Salmo 81. Lá no Salmo 81, nós vimos nos primeiros, no versículo 10, 81, 10, quem nos mandou não roubar. No versículo 10 nós vimos, olha, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Foi esse Deus que lá em Êxodo fala para a gente assim, olha, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito da escravidão. E aí ele começa a relacionar as ordens. Até que chegamos no versículo 15, ele fala assim, não roube. Ok? Então nós vimos que estamos roubando ainda o Senhor. Ainda estamos roubando. E a consequência, infelizmente, do nosso roubo, está lá, olha só. Primeiro, versículo 10, lá no finalzinho. Abre bem a boca e te encherei. Na minha versão fala assim, tá? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Disse agora há pouco que a gente rouba porque a gente confia na nossa força. Quando o salmista está falando assim, olha só, abre bem a boca e te encherei, ele está falando de dependência de Deus. Ele está falando de dependência de Deus. Cara, e depender de Deus é um negócio assim muito, muito sobrenatural. É um negócio que foge à nossa força, foge à nossa sabedoria, foge à nossa... Sai da nossa zona de conforto depender de Deus. Que uma coisa é bacana, você chegar lá no banco agora, ou simplesmente passar o seu cartão de crédito, ou passar o seu cartão e saber que tem dinheiro lá, aí você fica na sua zona de conforto. Não, eu tenho dinheiro, eu tenho condições, eu tenho força, eu tenho como fazer. Essa é a sua zona de conforto. Essa é a sua zona de conforto. Mas só que o Deus que fala para o povo, ou que falou para o povo assim, não roube, ele está falando assim, olha, não roube lá no passado. Por quê? Porque a partir de hoje você vai começar a depender de mim. Você vai começar a depender de mim. E o salmista vai falar assim, olha, abre bem, versículo 10 lá no finalzinho, abre bem a boca e te encherei. Abre bem a boca e te encherei. Então começa aí a necessidade minha e sua de começar a depender de Deus. E olha, e depender de algo de algo e alguém que a gente não vê, é algo assim sobrenatural. É um negócio complicado. Quer ver um outro exemplo, querido, que é assim, incrível. O mundo está passando por um momento difícil. O mundo está passando por um momento difícil. A gente tem visto muitas e muitas famílias, infelizmente, morrendo de fome ou passando necessidades básicas. E ontem, eu e o Roberto estávamos vindo de Nova Iguaçu e conversávamos no caminho. E falávamos que por algumas necessidades,
Algumas pessoas têm se sujeitado a certos empregos, mesmo sabendo que são ilegais. Mas eu fico pensando, por que eu e você, crente em Jesus Cristo, muitas das vezes também vamos nos sujeitar a certas condições, sabendo que são ilegais? Será que nós não estamos roubando? Sim, estamos roubando, mas por que a gente se sujeita a isso? Aí talvez a resposta seja, eu tenho que levar sustento para minha casa, eu tenho lá pessoas que dependem. Mas a palavra está falando o seguinte para mim e para você: abre bem a sua boca e te encherei. A palavra de Deus está falando de dependência, e às vezes a gente não quer depender de Deus. A gente quer depender da nossa força, a gente quer depender dos nossos recursos. E quando os nossos recursos faltam, as nossas forças faltam, se a gente não tem uma vida de dependência de Deus, fatalmente você vai roubar. Fatalmente você vai roubar. E aí, quando, infelizmente, eu e você vamos estar roubando, seja o tempo de alguém, seja o valor sentimental de alguém, seja lá o que for, as consequências vêm. E é interessante que o mesmo salmista, ele continua dizendo para a gente, no versículo 11 agora, leia na sua Bíblia, Salmo 81, versículo 11. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Versículo 12. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Muitas das vezes, queridos, muitas das vezes, a gente está vendo a coisa não funcionar, a gente está vendo a coisa não dar certo, a gente está vendo a coisa dar errado em casa, na família, né? E a gente se questiona o porquê. Porque talvez eu e você estejamos com a prática de roubo constante. E, detalhe, são nas pequenas coisas que às vezes a gente está roubando e a gente não se atenta. Desde a folha lá do seu trabalho, desde o tempo que é do seu patrão, desde os direitos que são do seu empregado, desde os direitos que é do governo, desde aquela coisa que é do Senhor. E às vezes a gente está roubando e insiste em roubar e quer que dê certo. E quer que a conta feche no final do mês. Não vai fechar. Não vai fechar porque eu e você somos ladrões. A palavra é essa, eu e você somos ladrões. E não fecha a conta. Não fecha, porque continuamos roubando. Continuamos roubando. Se nós não mudarmos a nossa prática, e a nossa prática ela começa da seguinte forma, olha, abre bem a tua boca, começa a ser dependente de Deus, abre bem a sua boca. É o que o versículo 10 está falando para a gente. Quem é que fala para você, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito? Ele diz para você, abre bem a sua boca e te encherei. Ele fala para você, olha, seja dependente de mim, diz o Senhor, e eu te encherei. É a palavra que Deus traz para mim e para você. Seja dependente dele, e ele te encherá. E começa a fazer um exercício bem básico. Começa a fazer um exercício bem básico. Em que você tem roubado ao Senhor? Em que você tem sido ladrão? Em que você tem sido? Quando o Daniel me convidou para trazer essa palavra hoje, a primeira coisa que eu fui fazer, gente, vem cá, vamos parar um pouquinho, essa palavra é muito forte. Esse versículo 15 é tremendo, ele tem uma força aí que talvez a gente, como igreja, não tenhamos identificado ao longo da nossa vida cristã. Talvez os 10 mandamentos, quando a gente se converteu, como eu disse lá no início, tenham ficado no nosso esquecimento. Mas tem uma verdade muito grande aqui para mim e para você. Primeiro, quem está falando com você?
Essa é a primeira coisa. Quem está falando com você é o próprio Deus. Segundo, da onde ele te tirou? Ele te tira do Egito. Ele te tira do estado de escravidão. Para quê? Para que você, a partir do momento em que ele te tirou do Egito, a partir do momento em que ele te salva, querido, é para que você comece a depender dele. Mas, como eu disse, a gente crente tem um problema sério de amnésia. A gente se esquece quem está dando a ordem, a gente se esquece de onde a gente saiu. E aí a gente, opa, eu sou bom, eu sou autossuficiente. Eu sou autossuficiente. Os meus recursos são o bastante. Só que quando começa a faltar, a gente começa a roubar. E às vezes, nem precisa faltar. A gente já rouba por hábito. A gente já rouba por talvez nunca termos sido chamados a atenção pela palavra das nossas práticas diárias. Essa semana eu tive o privilégio de fazer um lanche com meus filhos. Deixamos o Roberto em casa, fomos só nós dois. Gente, eu vi o quanto eu estava roubando o tempo deles. O quanto eu estava roubando o tempo deles, não simplesmente tirando tempo para estar com eles brincando, contando histórias direito na hora de dormir. Quanto tempo a gente rouba da nossa família? E sabe o que é interessante? A gente rouba tempo para trabalhar. A gente rouba tempo para ter mais recursos. A gente rouba tempo, às vezes, para ter... olha assim, não, tem que trabalhar para dar o melhor para a minha família. A gente trabalha lá e rouba daqui. A conta não fecha, compreende? Aí fica assim, é igual o cachorro correndo atrás do rabo. Não fecha a conta. Você vai trabalhar 12, 24 horas por dia, a conta não vai fechar, porque você vai continuar roubando. Henrique, mas como é que eu vou fazer? Versículo 10, querido. Abre bem a sua boca e te encherei, diz o Senhor. Abre bem a sua boca, ou seja dependente de Deus. Dependente, inclusive, para falar com ele assim, pai, me mostra quais têm sido os meus roubos. Pai, me mostra aonde eu tenho roubado. Já que a palavra de hoje é não furtar, me mostra, pai. Eu tenho certeza que ele vai começar a te revelar. Outro problema também, fora o que acabamos de ler nos versículos 11, mas o meu povo não me quis escutar. Querido, você pode estar aqui nessa reunião hoje falando assim, puxa vida, eu estou perdendo meu tempo aqui, não vou sair da reunião porque tem poucas pessoas. Talvez esteja sendo a sua maneira de estar na reunião. Aí eu vou dizer para você, olha, o versículo 11 ele fala isso, mas o meu povo não me quis escutar. E aí? O meu povo não me quis escutar a voz e Israel não me atendeu. Quem está falando para você não roubar não sou eu. Quem está falando para você identificar coisas na sua vida que são roubo não sou eu. Versículo 10 é quem está falando para você. No versículo 11 é responsabilidade sua. É você que vai ter que decidir se você vai querer parar e ouvir a voz de Deus ou não. É você que vai ter que decidir isso, não sou eu. E o versículo 12 ele vai falar, assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Às vezes a gente é teimoso demais. A gente é teimoso demais. E aí a gente acaba se perdendo. A gente vai seguir os nossos próprios conselhos. A gente vai viver da maneira que a gente acha certa. Aí, consequentemente, sabe o que acontece? Vem empréstimo em cima de empréstimo. Vem especial em cima de especial. E vem as consequências da nossa teimosia. Da gente não querer simplesmente ouvir o Senhor. E Deus diz para mim e para você nessa noite, olha, seja dependente de mim. Porque se você for dependente de mim, você não vai roubar. Seja dependente de mim.
Porque eu estou falando com você. Porque eu sou o que te tirei da terra do Egito. Aí você vai poder me perguntar assim, Henrique, é um culto de mensagem para a família, por que você não está falando para a família, querido? Porque quando você estiver lá na rua, passando, você vai ser identificado, ou seu parente vai ser identificado, como assim? Tá vendo aquele cara lá? É o marido daquela moça que roubou, que tirava xerox indevida lá no trabalho. Tá vendo aquele menino lá, aquele menino? Ele é filho daquele rapaz que só chegava atrasado e foi mandado embora. Não vão identificar a sua família, vão identificar você. Com esse título. A minha família, a sua família, ela sim vai influenciar a sociedade. Mas depois que você e eu nos tornarmos dependentes de Deus. Simplesmente isso. Uma vez, aconteceu um fato muito interessante aqui em casa. Muito interessante mesmo. Foi depositada uma quantia muito grande na minha conta, né? Um valor assim assombroso. E eu sabia que o dinheiro não era meu. A gente estava naquele dia, inclusive, tinha R$2 na conta. E de repente aparece lá um valor muito grande. Aí no dia seguinte eu estava no ponto de ônibus para ir para Nova Iguaçu da aula. Eu mandei a mensagem para a Roberta, olha o que apareceu aqui na conta. Ela falou, Henrique, de onde saiu isso? Eu falei, Roberta, não sei. Henrique, mas o que é isso? Eu falei, não sei, Roberta. Amanhã eu vou ter que ir. Era uma segunda-feira, amanhã, quando tiver Miguel Pereira, eu vou ao banco para saber o que foi isso. E chegando lá no banco, uma burocracia danada, não queriam que eu devolvesse o dinheiro, queriam que eu ficasse com o dinheiro na minha conta para render juros, etc, etc e tal. E aí, passado algum tempo, eu fico pensando, conseguimos devolver o dinheiro, graças a Deus. Mas eu fico pensando se eu entro no banco hoje, ou se a Roberta entra no banco hoje, e iam falar assim da Roberta, tá vendo aquela mulher lá? Ela é mulher daquele cara que ficou com um dinheiro que não era dele. Tá vendo aquele menino lá, no Rael? Ele é filho daquele cara que ficou com aquele dinheiro que não era dele. Tá vendo aquela casa ali? O Henrique só conseguiu construir aquela casa porque ele ficou com dinheiro que não era dele. Então, querido, por que eu estou contando essa pequena história? Porque é você. É você que vai começar a influenciar a sua família. Às vezes nós queremos influenciar a sociedade, mas às vezes a gente não influencia nem a nossa família. Nem a nossa família a gente influencia. A gente não consegue não roubar nem em casa. Que dirá lá fora. Abre sua Bíblia aí comigo, por gentileza. Livro de Tito, Novo Testamento, por favor. Tito, capítulo 2, versículo 10. A minha Bíblia diz assim, ele vai instrui, versículo 9, tá? Instrui os escravos a submeterem em tudo aos seus senhores e a tomarem a iniciativa de agradá-los, a não serem respondões e a não furtá-los. Pelo contrário, a demonstrarem que são completamente dignos de confiança, a fim de que todos observem o esplendor da doutrina de Deus, nosso Salvador. A minha vida, a sua vida, aonde quer que você esteja, eu pergunto, será que ela tem
demonstrado o esplendor da doutrina de Deus? Será que tem? Você já parou para... Já observou assim aquela frase? Já ouviu aquela frase assim: ser crente igual fulano eu não quero? Ser crente igual ciclano? Ser crente igual... Você já ouviu? Você já ouviu aquela expressão assim: cara, eu não faço negócio com crente, não. Eu não faço negócio com crente, não. Você já ouviu isso? É calote na certa fazer negócio com crente, que vem com aquele papo: ô, meu amado, já começa assim, né? Ô, meu irmão, aquele somebody love, né? Aí muitas pessoas estão simplesmente deixando de querer fazer negócio com crente. E muitas pessoas estão deixando ou não querem simplesmente ser crente. Sabe por quê? Porque olham para a sua vida. Porque olham para a sua vida. Estão vendo o que você faz no trabalho. Estão vendo como é que você age no trabalho. Estão vendo como é que você age na rua. Estão observando os seus roubos. E a sua vida, a sua ação, as suas atitudes, elas não resplandecem, não refletem a glória de Deus, nosso Salvador. Às vezes a minha e a sua vida, os meus e os seus hábitos, eles não refletem essa doutrina bacana que é a palavra de Deus. A pessoa só consegue ver aquilo que você faz. Não adianta você falar, porque ela está vendo o que você está fazendo. É o que ela está vendo. E aí, simplesmente, nós não conseguimos refletir. Nós não conseguimos refletir. E a recomendação de Deus para a minha vida e para a sua vida é: Efésios 4:28, não roube mais. Não roube mais. E o que eu vou fazer então? Trabalhe. Trabalhe. E ajude a quem não tem. É um processo, querido. É um processo. Trabalhe e não roube mais. Aquele que furtava, aquele que roubava, não roube mais. Antes, agora, trabalhe e ajude aqueles que não têm. E é bacana que você vai começar. Se você fez aquele exercício de pedir a Deus para te mostrar na sua vida em que você está roubando, você vai começar: opa, Deus já está te mostrando em que você está roubando. Isso você, lá em Salmo 81, versículo 11, aí você vai começar: opa, não quero ser teimoso, eu vou lá dar ouvido à voz do Senhor e vou começar a identificar na minha vida o que eu estou fazendo. Se você fez esse exercício, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a não roubar mais. Você vai começar a observar as suas ações. Você vai começar a observar as suas ações. Opa, antes de sair você vai olhar para o relógio. Estou atrasado, deixa eu correr para não chegar atrasado, para mim não roubar o tempo lá do fulano. Você vai começar a observar as suas ações. E observando as suas ações, sabe o que vai acontecer? Você vai chegar um tempo que você não vai roubar mais o tempo do outro. Aí sabe o que vai acontecer mais legal? Você vai começar a ajudar a quem está roubando. Você vai falar assim: olha, meu amigo, eu roubava o tempo do meu patrão, eu roubava do Senhor, eu roubava o tempo da minha família, eu roubava. Mas agora eu não roubo mais, não. E aí você vai começar a poder ajudar a quem está roubando ainda. E olha que bacana. Aí você vai começar também a ser reconhecido. Poxa, tá vendo aquele cara lá? Tá vendo aquela irmã lá? Ele é filho da Dona Benedita. Nem sei se a Dona Benedita tem filho. Mas é filho. Ó, é neto da Dona Benedita. Ou pessoa honesta. Ou pessoa de confiança.
Porque às vezes a gente quer ser reconhecido como crente dizendo assim, eu sou crente. Mas a gente não quer ser reconhecido crente pelas nossas ações. A gente quer simplesmente botar na camisa assim, filho de Deus, servo do Deus Altíssimo, mas não quer viver como servo do Deus Altíssimo. E servo do Deus Altíssimo, ele abre a boca, crendo, confiando de que Deus, ele vai suprir a minha e a sua necessidade. E se eu creio que ele vai suprir a minha e a sua necessidade, não haverá mais necessidade de roubo, de furto, porque eu vou depender de Deus. Malaquias, fazei prova de mim. Começa a fazer prova do Senhor. Começa a fazer prova do Senhor nessas pequenas coisas. Nessas pequenas coisas. Começa a chegar cedo ou no horário nos lugares. Começa a não fazer uso daquilo que não é seu. Começa a devolver aquilo que você pegou emprestado. Começa a querer começar a pagar as suas contas em dia. E aí você vai começar a ver. Aí eu volto lá para os Salmos 81:10. Te encherei, diz o Senhor. Abre a sua boca e te encherei. Começa a fazer um exercício, querido, de dependência de Deus. E veja, se ele pode marcar aí na sua Bíblia. Pode marcar aí, olha, Salmos 81, versículo 10. Pode começar a marcar esse versículo. Se você tem vivido ainda o versículo 11 e o versículo 12, está na hora de começar a viver o versículo 10. O versículo 13, ele vai dizer, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, talvez eu e você estejamos tão endividados, tão enrolados, porque talvez eu e você não estamos escutando o Senhor. Não estamos escutando o Senhor. E não estamos andando nos caminhos do Senhor. Somos crentes, somos salvos, glória a Deus, vamos para o céu, mas também podemos não estar escutando o Senhor. Mas também podemos não estar andando nos caminhos do Senhor. E os caminhos do Senhor, hoje ele fala para mim, o furto não é o caminho do Senhor. Versículo 14. Eu de pronto, lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Talvez o seu inimigo, o seu adversário hoje seja o seu cartão de crédito, tá lá, seja esse monte de conta atrasada, talvez sejam os seus inimigos hoje. E como é que você vai abater esses inimigos? Não é você que vai abater, é o Senhor. Mas ele só vai começar a abater esses seus inimigos a partir do momento em que você, versículo 13, começar a escutar o Senhor. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Versículo 15, os que aborrecem o Senhor se lhe submeteriam e isto duraria para sempre. Eu sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. É só promessa de Deus para a sua vida. Mas ela só vai se cumprir. Ela só vai se cumprir a partir do momento em que você fazer lá, igual o João falou, filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, peça perdão. Então, para pedir perdão, tem que identificar, olha, eu estou roubando o Senhor. Eu estou furtando. E aí começa a falar, a escutar ao Senhor. E começa a andar nos caminhos dele. Aí sim, você vai começar a influenciar a sua pequena sociedade que vive na sua casa. Depois que você começar a influenciar a sociedade pequena que vive na sua casa, a sua sociedade pequena vai começar a influenciar a vida do seu vizinho.
Ele vai começar a imitar os seus bons hábitos da sua casa. Depois que o seu vizinho começar a imitar a sua casa, o outro vizinho, ou a família daquele vizinho, vai começar a imitar esse vizinho. Daqui a pouco, toda a sua rua está te imitando. Daqui a pouco, todo o seu bairro. Ou daqui a pouco, todo o seu local de trabalho. Daqui a pouco, a sua empresa, os seus funcionários vão estar te imitando. Isso, se eu e você dermos ouvidos à voz do Senhor e começarmos a andar no caminho dele. Isso, seguindo mais uma vez 81:10, se nós nos tornarmos dependentes do Senhor. Porque enquanto estivermos confiando na nossa própria força, na nossa própria sabedoria, no nosso próprio conhecimento, nós vamos continuar furtando. Nós vamos continuar furtando, porque nós fomos chamados, queridos, para ser dependentes de Deus. Fomos chamados para ser dependentes de Deus. Ele nos tira do Egito para dependermos dele. Ele nos tira do Egito para nos dar nuvem à noite e pão de manhã. Mas se nós quisermos agir pela nossa própria força, pelo nosso próprio intelecto, nós vamos roubar de fato. Então, aproveita essa palavra que Deus tem trazido para mim e para você, primeiramente para mim, que doeu primeiramente em mim ouvir tudo isso. Então, aproveita essa palavra e começa a identificar aí na sua vida o que não está legal. Começa a identificar na sua vida o que não está certo. Começa a identificar na sua vida os inimigos que tem aí na sua casa. E aí você já sabe a receita de hoje. A única forma de combater esses inimigos é escutando ao Senhor e andando nos seus caminhos. É sendo dependente dele. Salmo 81, versículo 10. Não furte. Quem manda é o Senhor. Ele lembra de onde você saiu. Ele te chama para ser dependente dele. E por que ainda vamos continuar roubando? E como estamos roubando? E quais são as consequências de estarmos roubando? E a solução é Efésios 4:28, não furte mais. Não furte mais. Não furte mais por quê? Porque você foi chamado para não furtar. Não furte mais por quê? Porque a partir desse momento você vai começar a influenciar a sua casa. Não furte mais por quê? Porque por onde você anda, Tito 2:10, as pessoas têm que ver a glória de Deus na sua vida. Simplesmente isso. É gradativo. Um viciado, um alcoólatra, ele não para de beber da noite para o dia. Mas dê o primeiro passo, querido. Dê o primeiro passo. O primeiro passo é receita de economista. Comece a anotar suas despesas. Comece a anotar os seus ganhos. Aí você vai ver para onde é que está indo o seu dinheiro. Comece a identificar aí o que está errado. E peça para o Papai do Céu te abençoar. Amém? Eu passo a palavra para quem de direito, que Deus te abençoe, te dê uma semana de graça na presença dele. Não vamos até meia-noite, tá, meu irmão? Mas que Deus te abençoe. É para o Daniel, para quem? Palavra entregue. Deus te abençoe. Beijo no coração. Graça e paz a todos. Amém. Amém, irmão Henrique. Deus continue abençoando ricamente o teu ministério. Por certo, essas palavras têm nos abençoado nesta noite. Esperamos que todos nós que temos tido esse privilégio, esse tempo na presença do Senhor, possa fluir na nossa alma e no nosso coração o desejo mesmo de estarmos cumprindo as ordenanças que são registradas na palavra de Deus. Deus abençoe, irmão Henrique, sua família, e que nos conceda a bênção de estarmos sempre na sua presença. Encerrando, irmãos, já com o nosso horário um pouquinho avançado, mas muito bem aproveitável, nós estamos encerrando esta parte. Nós temos ainda uma oração final
dessa nossa live concernente famílias que influenciam a sociedade. Gostaria, então, de solicitar, de pedir, irmão Círio, para que esteja, então, orando ao Senhor, agradecendo por esta mensagem, agradecendo pelos irmãos e irmãs que estão presentes e também orando, né, sobre as famílias, não somente as famílias que hoje estiveram presentes, aquelas que não estão presentes, e não somente a família da igreja, de uma forma geral, mas de todas as famílias, que o Senhor esteja derramando bênçãos sobre as famílias que tanto necessitamos das bênçãos do Senhor. Oremos, então, para que nós encerrarmos esta parte, e depois eu estarei passando a palavra para a Elisângela, que ela está coordenando o trabalho. Irmão Círio. Eu gostaria de pedir ao irmão Círio, na última oração final, eu recebi, um pouquinho antes, eu até entrei um pouco mais tarde na reunião, notícias do irmão Dadinho. E as notícias não são nada animadoras. Tá? Já há comprometimento de outros órgãos, então a família está muito triste, abalada, né? Sabemos, para quem não sabe, o irmão Dadinho é da Casa de Oração ali em Petrópolis, e ele está acometido de Covid. Está no UTI de um hospital em Petrópolis, uma situação muito delicada mesmo. Só o Senhor para reverter o quadro que o irmão Dadinho está vivendo nesse momento, e é para isso que nós temos orado, isso em coisa de uma semana, né? Semana passada, acho que nesse horário mesmo, nós começamos a comunicar sobre o estado de saúde do Dadinho, né? Do irmão Dadinho, irmão Ivaldo, presbítero ali na Casa de Oração em Miguel Pereira. Em Bom Clima, Petrópolis. E hoje nós estamos vendo o irmão Dadinho nessa situação muito difícil. Irmão Círio, ore por ele. Ok, nós também recebemos a informação agora há pouco antes de iniciar a reunião, que o irmão João Furtado partiu para o Senhor. Tá? Nós estávamos orando por ele, também acometido de Covid, ele e sua esposa, a Lídia, estavam internados. A Lídia teve uma pequena melhora, mas hoje à tarde o Senhor chamou para si o irmão João Furtado. Ele é irmão do Sérgio Furtado, que foram membros da Casa de Oração, a Rua São Carlos, no Estácio. Que nós possamos, em nossas orações, estar buscando ao Senhor pela família Furtado, que hoje se encontra em tristeza e luto pela perda do irmão João. Tá? Que nós possamos estar orando por eles. Vamos orar, então. Eterno e grandioso Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Tu que és único, digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Senhor, nós nos colocamos diante de ti para, além de louvar o teu nome, te agradecer, ó Deus, pela grande oportunidade que nós tivemos de ouvirmos a tua palavra, que vem de encontro aos nossos corações. Tua palavra, embora contundente, cheia de amor, de graça, de misericórdia. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, com amor, tem nos mostrado em que precisamos mudar, o que precisamos melhorar, quais os acertos que precisamos fazer em nossa vida, para que a nossa vida esteja em consonância com os teus desejos, que são perfeitos, são agradáveis, são bons para cada um de nós. Ó Deus, muito obrigado. Nós queremos
louvar o teu nome pela vida do teu servo, Henrique, que nos trouxe essa palavra, sendo ele, ó Deus, canal da tua voz para os nossos corações. Nós queremos solicitar a ti, clamar a ti, as mais ricas bênçãos sobre o Henrique, sua esposa e seus filhos, que eles, ó Deus, continuem sendo bênçãos na vida de tantas pessoas que cercam, todos aqueles que estão com o Henrique e sua esposa e seus familiares sejam ricamente abençoados, não apenas através da tua palavra, Senhor, mas também das atitudes do Henrique, que possam representar fielmente aquilo que o Senhor quer para a vida de cada um de nós. Abençoe abundantemente a igreja a qual eles são membros, onde eles militam, que cada membro daquela igreja seja ricamente abençoado e alcançado pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Agora, Deus, nós queremos te suplicar pelas famílias que estão enfermas fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Ó Deus, tenha misericórdia. Que o Senhor possa agir poderosamente na vida de todas as famílias na face da terra. Esse mês que temos separado, ó Deus, para dar enfoque total às famílias, a célula máter da sociedade, aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que está no coração de Deus, no teu coração, ó Deus, que é a família, que o Senhor continue a abençoar grandemente, que sejamos ricamente abençoados por ti. Queremos agora, Senhor, te pedir em nome do Senhor Jesus, pela família Furtado, que tem perdido um dos seus membros agora há pouco. O Senhor o chamou para si. Nós entendemos pelo testemunho de tantos anos, ó Deus, que João era teu servo, teu filho, ó Deus, que o Senhor possa estar confortando e consolando os seus familiares, a sua esposa, os seus filhos, ó Deus, dando a eles exatamente aquilo que eles precisam nesse momento, que é o consolo do Espírito Santo em suas vidas. Nós queremos também agora, Senhor, te pedir pelo Dadinho, teu servo também, teu filho, ó Deus, que está nessa condição tão difícil, também acometido, ó Deus, dessa enfermidade terrível que tem assolado todas as nações. Ó Deus, que o Senhor possa visitá-lo nesta noite, que o Senhor possa transformar a sua vida, que o Senhor possa restabelecer a sua saúde, ó Deus, a fim de que ele possa retornar ao convívio da sua família, ao convívio da sua sociedade, da sua igreja, perfeitamente, ó Deus, com a sua saúde completamente transformada pelo teu poder. Nós buscamos a ti porque cremos que tu és o Deus que sara, tu és o Deus que transforma. E como a tua própria palavra diz, não há quem possa livrar das tuas mãos. Ó Deus, nós buscamos a ti, crendo, Senhor, que as nossas orações são ouvidas por ti, que o Senhor realmente se inclina para ouvir o nosso clamor e a nossa súplica, e para nos atender de acordo com a tua boa, perfeita e agradável vontade. Queremos te pedir, ó Deus, agora, pelo passar dessa noite, que o Senhor continue a estar conosco, que cada membro das igrejas aqui representadas, ó Deus, sejam abundantemente abençoados, guardados por ti durante essa noite. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações, a nos mostrar onde temos errado, onde temos falhado, onde temos furtado, onde temos roubado, a fim de que, ó Deus, ainda nesta noite, possamos, Senhor, fazer um acerto de contas contigo, retornarmos a ti, consertarmos as nossas falhas, a fim de que sejamos exemplos
faróis, iluminação para as pessoas que nos cercam, para as testemunhas que olham para as nossas vidas e se sintam encorajadas a buscar e a servir ao Deus Todo-Poderoso através do nosso testemunho. Ó Deus Todo-Poderoso, nós deixamos as nossas petições, nós deixamos o nosso louvor e a nossa gratidão diante de Ti, na certeza, ó Deus, de que serão recebidos pela Tua presença. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós queremos aproveitar para falar a divisa que acompanha a programação do Mês do Lar de todos os anos, que é dirigido pela União Feminina da Igreja Casa de Oração em Turiaçu. A divisa se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versos 15 e 16. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e ler juntos conosco. Segundo Crônicas, capítulo 7, versos 15 e 16. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos a orações feitas nesse lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Que Deus nos abençoe. Nós vamos fazer os anúncios das programações que, se o Senhor permitir,